Marcos capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, diz assim: Outra vez, Jesus entrou numa sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: Levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: É permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela lhe foi restaurada. Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão, vinda da Galiléia, o seguiu. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões, procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não o comprimissem, pois havia curado muitos, de modo que todos quantos tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Mas ele os repreendia com severidade, para que não divulgassem quem ele era. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado por esses milagres que Jesus fez há quase 2000 anos e pelo registro que o teu filho Marcos fez e o Senhor preservou para nós na tua santa palavra. Te pedimos que mais uma vez, nessa noite, o Senhor nos ensine um pouco mais como te agradar, como te servir, como caminhar contigo, Senhor. Acalma o coração daqueles que estão inquietos. Dá respostas àqueles que estão procurando por respostas, Senhor. E no nome de Jesus, fala o que o Senhor bem quiser no nosso meio, por meio da tua palavra. Amém. Meus irmãos, nesse texto, nesse parágrafo, eu percebo que o tema dele pode ser dito como a perturbação da falsa religiosidade. Porque foi isso que Jesus fez. Ele perturbou a falsa religiosidade da época, os falsos religiosos. A religiosidade humana é inerente. Todo ser humano, ou quase todo, tem uma tendência religiosa, tende a acreditar em algum Deus. Nunca foi encontrado até hoje um povoado sequer que fosse totalmente ateu. Não existe. Então a religiosidade faz parte do ser humano. O problema é quando ela se torna hipócrita, fingida, falsa. E esse era o caso dos fariseus. Vez por outras, tentamos fazer algo novo no reino de Deus, que é retornar ao que a Bíblia ensina. Tentar fugir um pouco da religiosidade que se tornou o cristianismo. A gente quer pregar somente a palavra de Deus, sem ter que dar receita do bolo do tipo 10 passos para a felicidade, 7 segredos da prosperidade, 4 maneiras para obter o sucesso, 7 caminhos para ser feliz. Não! Queremos pregar a palavra de Deus, não palestras motivacionais, baratas, fingidas, de pessoas que não conhecem umas às outras, como se fosse uma receita de bolo que o que serve para mim serve para todo mundo. Não é assim. A vida não é assim. E o que acontece? A gente só quer ensinar o que Jesus ensinou. Poucas pessoas dão ouvidos, muitas vezes outras criticam porque a igreja não está cheia, como se igreja cheia fosse sinal da bênção de Deus. A igreja católica está cheia na missa, pode passar lá agora que está cheia. Outras não se empolgam com a palavra de Cristo sendo ensinada,
E aí vem o confronto da religião da Bíblia com a falsa religiosidade pregada Brasil afora, em que as pessoas acreditam que se depois da oração elas não beberem um copo com água, a oração não vai ter resultado. E se ela não levar a peça de roupa para a igreja, para o pastor ungir com óleo 7 sextas-feiras, não vai dar certo. Como se nosso Deus precisasse desse tipo de coisa peculiar da macumba. Deus responde orações. Deus não precisa desse tipo de manifestações. O Senhor Jesus Cristo enfrentou mais do que qualquer outra pessoa na história a falsa religiosidade dos seus oponentes. Ele teve embates quentes, fervorosos, foi jurado de morte, acusado de blasfêmia, traído, preso e morto injustamente. Porém, jamais deixou de fazer a vontade de Deus e de ensinar a palavra de Deus. Com isso, Jesus nos ensinou muitas coisas boas, mas principalmente que a falsa religiosidade precisa ser perturbada da maneira certa, da maneira de Deus. E só um jeito de fazer isso, que é vivendo e ensinando a verdadeira espiritualidade. Vejamos então como Jesus fez isso, como ele perturbou a falsa religiosidade. Em primeiro lugar, Jesus enfrentou a religiosidade de sua época. No versículo 1 até o versículo 5, nós lemos o contexto histórico, o contexto imediato, que dia da semana era, o lugar onde eles estavam e o que estava prestes a acontecer. Era um dia de sábado. Sendo um dia de sábado, que era o dia de culto dos judeus, assim como é basicamente o nosso domingo, eles constantemente iam à sinagoga. A sinagoga está para o judaísmo o que o templo está para o cristianismo, onde é um lugar onde a gente se reúne para cultuar. E Jesus, como bom judeu que era, frequentava a sinagoga. E havia um homem que estava lá, que tinha uma das mãos atrofiada. E é claro que aquela mão atrofiada o impedia de fazer muitas coisas, talvez até mesmo de trabalhar. Por exemplo, se ele fosse carpinteiro, como era que ele ia segurar nos objetos da época, sem nada motorizado, para exercer sua atividade? A maioria das profissões da época exigiam muita força, tinha que ter as duas mãos boas. Então provavelmente aquele homem não trabalhava. E Jesus ficou olhando, e ali mesmo, no dia de sábado, ele confrontou a religiosidade da época. Como? Com piadas, com gracejos, com provocações inúteis, tentando arrumar briga? Não. Ele curou o homem que estava doente. Foi isso que ele fez. Os fariseus que estavam lá, e eram os fariseus que tomavam conta do culto na sinagoga, não estavam lá para adorar a Deus, mas estavam lá para tentar acusar Jesus. Jesus poderia ter curado aquele homem qualquer outro dia da semana, um dia antes, um dia depois, mas ele fez de propósito. Ele curou aquele homem no sábado, para a bênção daquele homem e para que todos soubessem que o homem é mais importante que o sábado. Como ele mesmo disse, o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem possa descansar, e não o homem por causa do sábado, que é praticamente o que os adventistas pregam hoje, que o sábado é o grande sinal da aliança com Deus. Eles colocam o sábado em determinados contextos acima até do próprio Cristo. Ellen White, a grande profetisa da igreja da Adventista do Sétimo Dia, chegou a ensinar que aquele que quebra o mandamento do sábado, que não guarda o sábado toda semana, não tem parte no reino celestial, não será salvo. Mais uma hipócrita ecoando o que os fariseus dos tempos de Cristo ensinavam. Mais uma falsa profetisa. Mas Jesus ficou indignado e triste mesmo, sabe com o quê? Conforme o verso 5, com a dureza do coração deles.
Ele ficou indignado e muito triste. É isso que entristece Jesus. É a dureza do coração humano. Irmãos, há em nós algum aspecto meramente religioso que não provém da fé da Bíblia, que é só mais uma questão dos crentes, que os crentes inventaram. Cabe a cada um de nós fazer essa autoanálise, porque Jesus não gosta, e ele enfrentou a falsa religiosidade de sua época. Nós devemos também enfrentar a falsa religiosidade dos nossos dias. O que é que seria uma falsa religiosidade? É mais ou menos como uma amiga minha disse uma vez. Ela disse o seguinte: parece que toda vez que os crentes se encontram, em qualquer lugar, tem que ter oração, leitura da Bíblia, para ter qualquer outra coisa antes. Isso é falsa religiosidade. Parece que a gente não pode se encontrar para sair para jantar e conversar à vontade, num dia de folga, por exemplo, se alegrar, dar risada. Eu já ouvi muitas e muitas vezes, não foi só uma, nem 10, nem 20 vezes não, foram muitas vezes, histórias de alunos meus, que quando eram novos convertidos foram repreendidos, por pastores até. Adivinhe por quê? Porque são pessoas alegres, sempre estavam com um sorriso no rosto, e o pastor chegou para eles e disse: irmão, crente que é de verdade, crente que é crente mesmo, é sério, não fica rindo o tempo todo não, que nem o irmão não, você se controle aí. Ele não ria na hora da pregação, ele não ria na hora do culto, ele ria quando estava conversando com algum irmão, quando estava na vida, estava vivendo. O Deus que esse povo prega não é o Deus da Bíblia, irmãos. Eu lembro de um colega meu, amigo meu na verdade, que hoje é um pastor, não vou dizer a denominação, mas ele é pastor. E na época, nós estudamos no seminário, na mesma época. Eu comecei um pouquinho antes dele, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos isso. E ele gostava de jogar bola. E um dia ele foi jogar bola com a turma da igreja dele, tinha muitos jovens lá. E ele chegou para mim durante a semana e disse: Bruno, tu não sabe o que aconteceu. Fui disciplinado. Fizesse o quê? Joguei bola. Aí eu comecei a rir. Eu disse: rapaz, é o seguinte, eu já joguei bola ruim, mas não a ponto de ser disciplinado. Eu disse: mas falando sério, foi que eu era... Por que te disciplinaram? Não, disciplinou eu e o time todinho. Vocês foram jogar bola na hora do culto? Foi isso? Não. Na hora de algum ensaio, de algum evento da igreja, pelo menos? Não. Vocês se envolverem em alguma briga no jogo? Pode acontecer? Não. Vocês ficaram falando palavrões enquanto jogavam futebol? Não, rapaz, a gente só jogou bola. E aí? Não, o pastor chamou a gente lá na frente, enfileirou, e eu conheço a igreja, já preguei lá uma vez, e disse: esses jovens estão em pecado, estavam jogando futebol hoje à tarde, tal. Ele disse: tu no meu lugar faria o quê? Tu acha que eu devo fazer o quê? Eu disse: meu irmão, sai dessa igreja e vai para uma igreja que prega o evangelho. Não se submete a isso não, porque esse tipo de líder é pior do que os fariseus da época de Cristo. Porque pelo menos agora a gente tem a Bíblia para ler e saber o que é certo e errado, completa. Esse povo de hoje que faz esse tipo de coisa é pior do que os fariseus do tempo de Cristo. E não tem coisa pior do que o abuso espiritual, o abuso religioso. Porque com base na religiosidade as pessoas fazem barbaridades. Eles: rapaz, tu tá certo. Resultado, ele saiu da igreja, foi para outra igreja, não está lá mais. Depois ele passou para outro, aí não tem mais nada a ver com a questão doutrinária, e está bem. Hoje ele é pastor, uma pessoa séria, somos amigos ainda hoje, e é crente. Ele não perdeu a fé porque jogou bola não. Isso é falsa religiosidade, irmãos.
Isso é um absurdo. Jesus enfrentou isso. Paulo teve que escrever a carta aos Gálatas para falar da liberdade que nós temos em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, Paulo escreveu. Não para a libertinagem, claro que não, mas para a liberdade. Nós éramos escravos do diabo antes, agora nós somos escravos de Cristo, para desfrutar desse mundo, para ser feliz, para agradar a Deus e para fazer o que é bom nessa terra. Segundo lugar, Jesus despertou o ódio dos falsos religiosos. Aquele homem teve a mão restaurada. Mas olha o que os fariseus fizeram. Verso 6 diz o seguinte: mas assim que saíram dali, da sinagoga, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Meus irmãos, eles saíram da igreja pensando em matar aquele homem que tinha curado um homem que tinha uma doença incurável. Os crentes são o povo mais sem misericórdia que eu conheço. E eu vou dizer por quê. Não todos, nem todas as vezes, mas assim como os fariseus, muitas vezes nós agimos. Às vezes a gente chama o incrédulo, o cara está usando droga, está roubando, está batendo na mulher. Não, venha, Jesus vai lhe transformar. Aí ele vem, Jesus transforma. O cara larga as drogas, a bebida, os crimes, passa a ser um bom marido. Aí ele comete um pequeno vacilo. Ele comete um pecado como qualquer um de nós. Isso é um filho do diabo. Nunca foi crente. Nunca aceitou Jesus de verdade. Irmãos, todos nós temos o teto de vidro. Então às vezes a gente tem toda a misericórdia do mundo com quem está fora, com quem está no mundo. Mas como irmão, a gente não tem nenhuma misericórdia. Esses fariseus não tinham misericórdia com ninguém. Eles saíram do culto pensando em matar Jesus. E o pior, eles se juntaram com os herodianos. Quem eram os herodianos? Era um grupo político que defendia que Herodes devia ser o grande chefe da colônia romana de Israel, tá? Era um grupo político que na verdade era inimigo dos fariseus. Então os fariseus adotaram a máxima: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, até que ele se torne meu inimigo de novo depois. Então os fariseus, um grupo religioso, os pastores da época, os teólogos da época, se juntaram com um grupo político radical, como o PSOL, por exemplo, ou o PT, para matar Jesus. Saíram da igreja para fazer isso. Para matar Jesus, se uniram aos políticos. O pior tipo de ódio, intransigência e perseguição que existe é o religioso. Principalmente quando vem dos de dentro da religião. Os falsos religiosos não agem com misericórdia. Muitas vezes, isso aconteceu comigo, muitas vezes, e ainda acontece. Eu tive que enfrentar a fúria e o poder de falsos religiosos que mentiram contra mim, que plantaram sementes falsas, quebraram o 9º mandamento que as crianças disseram aí: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E qual foi? Eu não tinha o poder de Jesus, eu não curava ninguém, eu não tinha poder eclesiástico nenhum. Era simplesmente porque eram líderes sem misericórdia. Em terceiro lugar, Jesus foi seguido pelos galileus. Ele foi perseguido pelos fariseus, mas ele foi seguido pelos galileus, conforme o verso 7 diz. Jesus, porém, retirou-se com seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu. Então Jesus não ficou para enfrentar aqueles que queriam matá-lo, porque ele sabia que ainda não era a hora de morrer. Era o começo do seu ministério, não era o final. Então ele foi para outro lugar, agiu com sabedoria,
E ao invés daquela ameaça dos fariseus, junto com os herodianos, que tinham muita força, muito poder, eles não conseguiram abafar o ministério de Jesus. Eles o promoveram. Promoveram o ministério de Jesus. Foi? Acabou, né? Foi. É isso que acontece. Enquanto aqueles que se acham os donos da religião perseguiam Jesus, sua popularidade aumentava. Muitas vezes é isso que acontece. As pessoas tentam de tudo, os falsos religiosos, para abafar, para esconder o verdadeiro evangelho. Mas não tem como, irmãos. Não tem como. Os galileus passaram a seguir Jesus, que até então não seguiam. Em quarto lugar, Jesus também foi seguido por pessoas de todos os lados, de perto e de longe, como diz o verso 8. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões, no plural, procedentes da Judéia, região do sul de Israel, de Jerusalém, da capital que fica bem no meio, da Idumeia, e do outro lado do Jordão, a gente chamaria hoje a Cisjordânia, né? E das regiões ao redor de Tiro e Sidom. A popularidade de Jesus foi aumentando e aumentando e aumentando cada vez mais. Ao invés de matá-lo, os fariseus promoveram. Ninguém pode deter o Filho de Deus, nem o ministério do Filho de Deus, nem o ministério dos filhos de Deus. Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículos 8 e 9, o seguinte: lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Paulo estava preso, como se fosse um criminoso, quando escreveu isso aqui. Mas a palavra de Deus não está presa. Ninguém pode deter a palavra de Deus. Ninguém. Para vocês terem ideia, em 1959, Mao Tse Tung, um dos maiores genocidas da história da humanidade, assumiu o poder na China. Ele tomou o controle. Naquela época, em 1859, a China já tinha a população mais ou menos 4 vezes o tamanho da população do Brasil. 800 milhões de chineses havia naquela época. Ele instituiu então uma política terrível, a política do filho único. Cada família, cada casal só podia ter então, a partir daquela data, um filho. Então o que aconteceu? A gente estudou isso na escola, no ensino fundamental. O que aconteceu? Houve um êxodo urbano. Das grandes cidades, as famílias começaram a migrar para o interior, para sítios, para lugares, vilarejos pequenos, que não tinha como controlar. Como é que o casal fértil ia controlar ter um filho só? Não tinha como. E aquelas famílias, aquelas mulheres que ficavam grávidas do segundo filho eram obrigadas a abortar. E aí começou o maior massacre de bebês intrauterinos, né? O maior massacre de abortos, toda a história da humanidade, com Mao Tse Tung em 1859, até hoje. Mas agora eles querem que as pessoas tenham mais filhos, porque mais filhos lá significa mais escravos. Nisso, alguns anos depois, Mao Tse Tung mandou fazer um censo para ver qual era a população da China e qual a religião predominante. Quando cerca de 30% da população chinesa havia sido catalogada, digamos assim, eles encontraram 70 milhões de cristãos. O Brasil, dizem, tem em torno de 35 a 40 milhões de cristãos atualmente. Naquela época, a China tinha em torno de 70 milhões de cristãos. Ele parou o censo imediatamente e começou a atacar a igreja.
No filme O Livro de Eli, que é uma ficção, muito bom aquele filme. O poder daquele filme, que ele já assistiu, está na Bíblia. O ditador daquela cidade quer encontrar a Bíblia. E ele manda as pessoas que são analfabetas irem procurar livros. Até que os seus empregados perguntam: mas por que o senhor quer tanto um livro? Tem que ser aquele livro. Porque, irmãos, a mensagem que esse livro transporta, a mensagem que esse livro carrega, transmite, é poderosa. Essa é a mensagem daquele filme. E a única Bíblia que existe no mundo, são duas Bíblias que existem, né? Uma na cabeça de Eli, que é o Denzel Washington, que é cristão, e a Bíblia em Braille. E somente ele sabe ler, e a mulher do ditador lá, que é cega também, sabe ler Braille, né? Irmãos, e é isso. Ninguém pode deter a palavra de Deus. Paulo disse tudo isso. Lembra de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu Evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Ninguém pode deter a palavra de Deus. Imperadores não podem deter. Leis que proíbem a pregação do Evangelho não podem deter. A janela 10x40, que era um grupo de países europeus e asiáticos, isso tem a ver com a latitude e a longitude, 10x40, cortina de ferro, né? Proibia o cristianismo, tiraram as Bíblias das pessoas. Mas o irmão André, que fundou a missão Portas Abertas, levava Bíblias, contrabandeando. E a Bíblia tem chegado a esses lugares, mesmo onde é proibido, e as pessoas se convertem, leem e se convertem. Irmãos, esse era o ódio dos falsos religiosos. Eles estavam lá há séculos, ensinando, dominando, se achavam os donos de Israel, os donos da religiosidade do povo. Chega um homem carpinteiro, por pelo menos 18 anos ele exerceu a carpintaria, não estudou na escola dos fariseus, estudou em casa, provavelmente com Maria e José mesmo, sabia mais do que todos eles juntos, desde os 12 anos de idade, se tornou um pregador, um professor itinerante, não cobrava nada para pregar, ainda tinha o poder de fazer milagres, era alguém que tinha nascido numa cidade pequena e sido criado numa cidade promíscua, que era Nazaré, e aquilo revoltou os fariseus, de famílias nobres, criados em Jerusalém, decoravam o Pentateuco, estudaram nas melhores escolas, eram diplomados, eram doutores, os doutores da época. E aí vem um que aparentemente não é ninguém, prega a verdade, enviado por Deus, e as pessoas passam a segui-lo. O poder não está em nós, o poder está na palavra que a gente prega. O poder não está em nós, o poder está no Deus que nos enviou. Quando a gente prega, muitas vezes, algumas vezes já aconteceu comigo, a pessoa terminar o sermão, a pessoa vir conversar comigo: Bruno, você falou, é tudo que eu estou passando, como é que você sabia? Geralmente incrédulos falam assim, né? A gente sabe que é Deus que usa. Usou até a boca de uma burra, pode usar a minha também. Irmãos, em quinto lugar, Jesus recebeu a multidão com a melhor logística possível, conforme os versículos 9 e 10. Veja comigo os versículos 9 e 10. E ele disse a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho, por causa da multidão, para que não comprimissem, né? Pois havia curado muitos, de modo que todos quantos tinham alguma doença empurravam-se na direção dele para tocá-lo. Então Jesus ficou famoso, multidões passaram a segui-lo, e
como ele sabia que o povo ia provocar um empurra-empurra, ele pediu para os seus discípulos prepararem um barquinho. Ele estava na beira-mar, na beira do lago, né? E ele, do barco, passou a ensinar aquela multidão, para ter liberdade para ensinar. Enquanto os fariseus recebiam com desconfiança pessoas nas sinagogas, Jesus cuidou para que a multidão pudesse ouvi-lo da forma adequada. Passou a pregar de dentro de um barco, para que nem ele nem as pessoas se machucassem. Todos os doentes tinham ouvido falar de Jesus, foram ao encontro dele querendo tocá-lo, o que seria uma bênção para os doentes, mas um duro golpe na falsa religiosidade. Então os fariseus, que gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas, Tiago escreveu contra isso, Jesus pregou contra isso. Eles gostavam de receber nas sinagogas pessoas ricas, pessoas que iam dar boas ofertas, ofertas volumosas, grandes somas de dinheiro. Jesus não se preocupou com isso. Jesus preocupou-se em receber bem as pessoas e mandou que os discípulos preparassem o ambiente, o que hoje nós chamamos de logística. Então a gente deve receber bem as pessoas na igreja, elas estejam bem vestidas ou mal vestidas, elas estejam cheirosas ou mal cheirosas. Maria, vale, por favor. Elas estejam tranquilas ou inquietas. Devemos receber todos bem, porque aqui não é a nossa casa, aqui é a casa de Deus. Jesus deseja receber todos bem. Precisamos cuidar do povo, orar pelos doentes, mas também recebê-los adequadamente. Mas às vezes a gente quer receber bem, quer que os outros nos recebam bem, mas a gente não sabe se portar adequadamente. Por exemplo, provavelmente a indisciplina dessas crianças vem dos pais, que não são cristãos e não estão acostumados, enfim. Vocês sabiam que os crentes não podem mais entrar nos hospitais para pregar, para orar, para visitar os doentes? É proibido. A não ser que a gente vai visitar um parente, um amigo, enfim. E quem foi que fechou essa porta para os crentes? Os próprios crentes. Porque durante muitos anos os crentes eram bem-vindos, eram bem recebidos nos hospitais. E aí o que alguns começaram a fazer? Começaram a orar em voz alta no hospital, gritando. Quer orar gritando? Ora em casa, não no hospital, onde as pessoas estão convalescendo, onde as pessoas estão, muitas delas dormindo, cansadas, não dormem à noite. Eu sei bem o que é isso. Na cirurgia mais recente que ele fez, não deu para dormir de noite, por causa de outra pessoa, outro paciente que estava no quarto, chorando, e enfim, um barulho a noite toda. E aí as pessoas estão no hospital, estão se recuperando de cirurgias, de doenças. Outros crentes passaram a dizer: você está curado, não tome mais um remédio, não precisa mais. E aquilo foi criando um problema para os enfermeiros que iam administrar os remédios, o soro. Não quero mais remédio, eu estou curado. Não, minha senhora, o senhor precisa do soro. Não. E aquilo foi gerando uma bola de neve, e os hospitais no Brasil não recebem mais os crentes. Só entra para visitar quem for da capelania registrada. E aí tem que fazer o curso de capelania. Tem alguns cursos oficiais que os hospitais reconhecem. É um curso caro, tem que ter farda e tudo mais, seja crente, seja católico, espírita. Eu tenho uma tia que é espírita, e há 22 anos ela distribui alimentos do próprio bolso, com algumas amigas, lá no Hospital de Câncer Napoleão Laureano, há 22 anos. Nunca teve problemas lá. Ela chega, conversa com quem quer conversar, entrega comida a quem quer receber. Quem não quer receber, tá bom. E ela estava me dizendo esses dias que às vezes tem gente que vai estar começando o trabalho com ela,
e fica triste, não quis receber, o nome da minha tia é Sandra, não quis receber, então, não tem problema, ela disse, a gente entrega para quem quer. Um exemplo no trabalho dela, a fé dela não é uma fé bíblica, não é uma fé, nós não consideramos uma fé ortodoxa, mas o comportamento dela é exemplar. Um tapa na nossa cara, irmãos, não necessariamente de nós que estamos aqui hoje, mas dos crentes de maneira geral. A gente tem que aprender a se comportar nos lugares. Como minha mãe sempre dizia, saiba entrar e saiba sair, você não está em casa. Quando eu ia para algum lugar com minha mãe, ela dizia, não peça nada, se tiver com fome, fale comigo. Se for oferecer alguma coisa, não aceite. E se eu aceitasse, nossa, tá louco, ela arrancava meu braço. Graças a Deus não arrancou. E aí chegava, às vezes a gente ia visitar alguma amiga dela, eu ficava na minha. Eu tenho aqui um doce, um suco, coisas que eu gosto até hoje. Ficava na minha, não, obrigado. Aí mamãe, pegue, pode pegar. Aí eu podia pegar. O básico do básico, irmãos. A gente está perdendo isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigado. E a mais difícil de todas as frases do mundo, me desculpe. Essa engasga, né? Sexto e último lugar, Jesus perturbou a falsa religiosidade. Como é que ele fez isso? Ele não precisava da propaganda de demônios. Os versos 11 e 12 dizem que os demônios queriam dizer que Jesus era o Filho de Deus. Cada vez que um endemoniado aparecia, eles começavam a gritar, tu és o Filho de Deus, tal. E Jesus severamente o repreendia para que ele se calasse. Severamente. Jesus não precisa da propaganda de demônios, nem de falsos profetas, nem de falsos mestres. Ele também não precisava da propaganda que os fariseus fizeram, tentando matá-lo, acabaram fazendo propaganda. Ele não precisava. Quanto aos demônios, ele mandou literalmente que eles se calassem, e eles se calaram. Mas tem igreja que se promove por aí fazendo propaganda com demônios, não leva em consideração a dignidade da pessoa, do ser humano que está supostamente incorporado por um espírito maligno, e fazem até entrevista, né? Como é seu nome? Vai fazer o que na vida da pessoa? E aquela ladainha toda. Gente, tem 3 tipos de situações naquilo ali. Pessoas que estão realmente endemoniadas, existe. Pessoas que estão fingindo que estão endemoniadas para aparecer. Tem gente que até diz, eu vou lá na igreja tal hoje, vou aparecer na televisão. Hoje diminuíram mais hoje, né? Mas vocês sabem que 10, 15 anos atrás eles faziam muito isso. E a pessoa fazia uma palhaçada e se promovia mesmo. E terceiro, e eu não estou chutando, eu sei que é verdade mesmo. Conheço pessoas que ganham dinheiro daquela igreja para fingir que estão endemoniadas e falar mal de outras igrejas e tudo mais e tal. Então tem pessoas realmente estão endemoniadas, pessoas que querem aparecer, pessoas que ganham dinheiro para fingir que estão endemoniadas. Meus irmãos, os promotores da falsa religiosidade pagarão caro quando estiverem diante de Deus. Pregam um falso evangelho, vivem um falso evangelho, irão para o lugar onde o verdadeiro evangelho diz que irão os falsos profetas. Para concluir, os falsos religiosos que se dizem enviados da parte de Deus, quando na verdade Deus nunca os enviou, se sentem perturbados quando o evangelho é propagado e a obra de Deus é realizada sem ajuda nem a metodologia deles. Tem gente que ajuda financeiramente na igreja, ou consegue um ônibus para que os jovens consigam ir para um retiro espiritual, por exemplo, ou conseguem uma caixa de som para a igreja, porque querem promoção, querem que o pastor diga o nome da pessoa,
Quero agradecer ao irmão Zezinho, ao irmão fulano, que doou tantos mil para que a gente conseguisse. São falsos religiosos. Em todo o mundo há cristianismo. Até mesmo uma das informações oficiais dão conta que não há religiões ou não há cristãos. Sabemos que há cristãos. Esse evangelho do reino vai entrando na vida das pessoas, vai transformando elas de dentro para fora. Os falsos religiosos querem fazer o caminho inverso, querem transformar as pessoas de fora para dentro. Então o cara se converte e o falso religioso diz: você precisa, não pode usar bermuda, você precisa botar uma calça, não pode vir para a igreja de camisa de manga curta, como eu estou aqui com as mangas dobradas. Tem que vir manga longa, paletó, gravata, mesmo fazendo 30 graus, ou quase isso que deve estar fazendo aqui, né? Não nos enganemos, irmãos, há falsos religiosos em tudo quanto é lugar. Recentemente, um ex-aluno meu, formado em teologia no seminário, que lê mais de 50 livros por ano, se converteu ao catolicismo. E semana passada ele anunciou isso no Facebook. Domingo passado. Eu passei o domingo triste, mas de noite eu já estava com raiva. Esse rapaz é um infeliz desse. Estudou tanto para fazer uma besteira dessa. Tomou a vaga de outro. Gastou o dinheiro da família. Não nos enganemos, há falsos religiosos em todo lugar. E agora ele está com essa história: não vou adorar Maria, só vou adorar a Trindade. Me engana que eu gosto. Para cima de mim com essa conversa, não nasci ontem não. Eles são sempre contra Cristo, ou querem a glória que é própria e única de Cristo. Os falsos religiosos, eles sempre tentam impedir o crescimento do reino de Deus, e quando não conseguem, tentam rotular, delimitar o que pode ser feito e o que não pode, sem observar os princípios bíblicos. Há mais ou menos 2 anos, em outubro de 2020, na verdade, eu ia dar uma palestra sobre um tema teológico a nível nacional, para um seminário de outro estado. Estava tudo certo. O diretor já tinha me convidado, tínhamos acordado, o banner tinha sido feito, a propaganda tinha sido divulgada, e aí, poucas horas antes eu fiquei sabendo que eu não poderia mais dar aquela palestra. Aí eu estava na reunião, quando vi a mensagem, depois eu entrei em contato, disse: meu irmão, o que foi que aconteceu? Foi adiado ou foi cancelado? Ou eu não vou poder dar a palestra? Foi que houve? Aí ele pediu sigilo, né? Pediu discrição e disse que não podia dar maiores informações. Mas eu sei o que aconteceu. Um pastor da denominação com quem eu trabalhei me ligou e perguntou: Bruno, foi cancelada a sua palestra? Eu estava esperando. Foi o que aconteceu? E o pastor que me ligou era superior àquele que tinha me convidado. Eu disse: eu não sei, pastor, o que aconteceu não. Ele disse: não, mas ele tem que explicar. E ele vai ter que me explicar, porque ele é subordinado a mim. Aí eu disse: pois vamos combinar o seguinte: quando ele explicar e o senhor descobrir, não precisa me dizer. Agradeço pela sua ligação, agradeço pela sua satisfação. O pastor que me ligou não tem nada a ver com isso. O outro também só estava cumprindo ordens. E eu sei muito bem de quem? De falsos religiosos que não queriam que eu desse uma palestra de um assunto que eu sou especialista. Perderam. Eu dei a minha palestra no mesmo dia no meu canal no YouTube. Eles que perderam. Irmãos, onde não há Bíblia sendo ensinada, brotam muitos falsos profetas. Conforme está escrito em Provérbios 29 e 18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei é bem-aventurado. Profecia nesse texto é a lei, é a palavra de Deus. Não havendo ensinamento, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei é bem-aventurado. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor Jesus nos ajude a perturbar a falsa religiosidade e a jamais fazer parte dela. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado por essa noite. Obrigado por essa passagem bíblica que o Senhor nos ajudou a explicar e fazer algumas aplicações. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor nos dê o devido discernimento para que não caiamos na conversa de falsos religiosos, nas falsas doutrinas que surgem aos montes, Brasil e mundo afora, Senhor, que chegam para nós tão facilmente, tão docemente, como se fosse a mais pura verdade. Abençoa aqueles que não puderam vir, aqueles que viajaram, que estão doentes. Enfim, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém.